Quanto mais você presta atenção em Peppa Pig, mais percebe quantas coisas simplesmente não fazem sentido. E neste vídeo, vamos falar sobre tudo o que não faz sentido em Peppa Pig. Vamos começar com a pergunta que tem incomodado muitos fãs recentemente. A voz do narrador mudou nessa nova temporada. Hoje é um dia especial. Inicialmente, isso pode não parecer relevante, mas reflita, em Peppa Pig, apenas as vozes das personagens infantis mudaram até agora. Dubladores mirins crescem e não dá para um adolescente dublar uma criança de 4 anos para sempre, faz sentido. Mas o narrador é adulto, não há motivo para trocar um dublador adulto. Então por que fizeram isso? Alguns fãs acham um momento suspeito. Quando a voz do narrador mudou, os fãs passaram a criar teorias interessantes sobre quem ele realmente é. Uma das teorias mais populares é que o narrador é o pai desaparecido da Suzy Ovelha, a figura invisível e onisciente que observa todos, mas nunca pode ser vista. Alguns creem que o narrador é quem realmente comanda o universo da Peppa, controlando tudo. Talvez os criadores do desenho tenham trocado a voz do narrador só para despistar os fãs e evitar perguntas. Se mantivessem a mesma voz, poderiam ser descobertos. Então, quem é o narrador? Ainda não sabemos. Mas o fato de terem mudado a voz sem nenhuma explicação é realmente suspeito. O que está acontecendo com Dona Vaca? Vamos analisar isso. Durante o programa, Dona Vaca se casa com o Sr. Touro, o que parece simples, mas aí começa a ficar estranho. Em um episódio anterior, Dona Vaca aparece na roda gigante com o Sr. Urso. Só os dois. Isso levanta uma pergunta: o que estava acontecendo ali? Ela namorava o Sr. Urso antes do Sr. Touro? Carol Vaca é a personagem misteriosa de fundo, que quase todos os fãs acham ser filha da Dona Vaca. Ela aparecia frequentemente ao lado da Dona Vaca. Mas ultimamente Carol sumiu sem explicação, sem menção, simplesmente desapareceu. Aqui está o quadro completo. Dona Vaca tem uma história misteriosa com o Sr. Urso, se casa com o Sr. Touro, e sua suposta filha desapareceu sem deixar rastros. Para uma personagem de fundo, Dona Vaca tem muitas questões sem resposta sobre ela. Agora essa pode te deixar maluco quando você notar isso. O interior da casa da família Porco vive mudando, e não é só pela grande reforma entre temporadas. Estamos falando de uma porta específica, a porta ao lado da escada. Em alguns episódios essa porta leva ao porão, em outros episódios ela dá para um depósito. E em alguns episódios a porta nem está lá, ela simplesmente desaparece completamente como se nunca tivesse existido. Então, o que tem atrás dessa porta? É um porão? Um depósito? Nada? O programa nunca deu respostas consistentes. Mesmo acompanhando a família há mais de 20 anos, ainda não sabemos como é a planta da casa deles. Quanto mais você presta atenção, mais confuso fica. Já reparou que quase não sabemos os nomes dos personagens adultos em Peppa Pig? Reflita sobre isso. Quase todo adulto no desenho é chamado só de mamãe, papai, vovô e vovó. Mas até agora conseguimos descobrir alguns nomes. O nome verdadeiro da Madame Gazela é Gigi. Olá. Gigi! O vovô coelho se chama Reggie. Mas existe um grande Red Coelho? Esse sou eu! Papai Pig parece se chamar Snufflekins. Abraços e beijos, Snufflekins. E claro, a tia Dot. Mas por que os outros estão escondidos? É escolha criativa ou o programa esconde algo de nós? Aqui vai uma pergunta simples, mas que fica confusa quanto mais pensamos. Por que a Peppa nunca envelhece? O desenho já teve 6 episódios de Natal e várias festas de aniversário. Assim, pelo menos 6 anos deveriam ter se passado desde a primeira temporada, mas Peppa ainda tem 4 anos. Ela sempre teve 4 anos, mas aqui a coisa fica interessante. Depois que a bebê Eve nasceu, o desenho mostrou toda a gravidez da Mamãe Pig em vários episódios, ou seja, 9 meses de verdade se passaram na tela. Também começamos a notar sinais de que o tempo pode estar avançando. George já fala frases completas. Sorvete! Peppa demonstra mais maturidade do que nas temporadas anteriores, evidenciando seu crescimento, porém algo contradiz tudo isso. Bebê Alexandre nasceu bem antes de Eve, mas parece ter a mesma idade dela. Se o tempo avançasse normalmente, ele deveria ser mais velho, mas não é. Então, o tempo realmente está passando no mundo da Peppa ou não? O desenho está enviando 2 sinais completamente opostos ao mesmo tempo, e sinceramente não temos ideia de qual acreditar. Todos sabem que Sr. Raposa é ladrão. Tentou roubar as galinhas do vovô Porco, pegou itens de um evento beneficente infantil e vendeu brinquedos quebrados com pilhas descarregadas. As evidências são esmagadoras, e mesmo assim, ninguém fez nada a respeito. A polícia não o prendeu. Os outros personagens não o confrontaram. Ele simplesmente continua andando pela cidade da Peppa com um grande sorriso, roubando todo mundo e sempre saindo impune. Então a pergunta é, por quê? Será que ele evita deixar evidências, as pessoas esquecem o que fez, ou todos na cidade da Peppa são educados demais para comentar? Não sabemos.
Aqui está um mistério envolvendo a tia Dot que a maioria das pessoas nunca pensou. Sabemos que ela é irmã da Mamãe Pig, mas antes da 8ª temporada, ninguém nunca tinha mencionado ela, nenhuma vez. Não há fotos dela na casa onde a Mamãe Pig cresceu. Os avós da Peppa nunca mencionaram ter 2 filhas. E aqui está a parte mais estranha. A família Pig já visitou os Estados Unidos, que é onde a tia Dot mora, e eles não a visitaram, nenhuma vez sequer. Então a tia Dot aparece no dia de ação de graças, completamente sem avisar, sem contar para a irmã ou para os próprios pais que estava vindo. Então o que exatamente está acontecendo? Por que essa parte da família esconde a tia Dot há tanto tempo? E por que ninguém parece realmente próximo dela? Agora aqui vai uma que vai mudar completamente a maneira como você vê o mundo da Peppa. Você já percebeu que a Peppa já viajou para Nova York, Texas, Itália, França e Austrália? E em todos esses lugares não havia nenhum personagem porco além da família dela. Pense nisso, todas as outras espécies no desenho têm personagens que não são parentes em todo lugar, mas porcos? Os únicos porcos que existem parecem ser apenas a família direta da Peppa, e isso levou a uma teoria que é realmente perturbadora. Fãs acham que porcos podem estar ameaçados de extinção no mundo da Peppa, o que explicaria porque sempre há alguém vigiando a Peppa. Talvez protejam os porcos para não sumirem totalmente. Parece exagero, mas pensando bem, faz sentido. Agora, sobre a Estátua da Liberdade. No nosso mundo, a Estátua da Liberdade é uma figura humana, mas no mundo da Peppa, onde os animais são a espécie dominante, por que existe uma estátua humana? A teoria mais popular é que os humanos já dominaram esse mundo, mas em algum momento eles foram extintos. Os animais evoluíram e tomaram o controle, enquanto a Estátua da Liberdade permaneceu como lembrança do antigo mundo. Se essa teoria for correta, Peppa Pig não é só sobre uma família de porquinhos engraçada, mas sim uma série em um futuro pós-humano. Esta é, de fato, uma das ideias mais perturbadoras que esse desenho acabou sugerindo sem querer. Para a última, vamos voltar à casa da família dos porquinhos. Todos conhecemos a entrada principal da casa dos porquinhos no lado esquerdo, vista centenas de vezes em todas as temporadas. Mas no episódio Babá, algo muito estranho acontece. Mamãe e Papai Porquinho voltam para casa após o encontro e entram por uma porta atrás da televisão que nunca existiu antes. Em centenas de episódios que se passam exatamente naquela sala de estar, nunca houve nada atrás daquela TV. Nenhuma porta, nenhuma abertura na parede, nada. Apenas uma parede. De repente, surge uma porta funcional e 2 porquinhos adultos passam por ela casualmente, como se fosse normal. O desenho nunca explica isso, nenhum personagem reage a isso, e a porta nunca mais aparece depois daquele episódio. Então de onde ela veio? E mais importante, para onde ela foi? Então essas foram algumas das maiores perguntas sem resposta em Peppa Pig. Sinceramente, o desenho está no ar há mais de 20 anos e ainda não nos respondeu, talvez nunca responda. Diga nos comentários qual dessas perguntas mais te incomoda.